Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Estamos completando o vídeo de ontem do nosso resumo semanal da Oi. No dia de ontem a gente falou um pouco sobre algumas notícias envolvendo a empresa, chegamos até a falar um pouco sobre os últimos resultados do balanço do terceiro trimestre, e aí o que é que a gente queria nesse vídeo concluir? Basicamente dizer que a Oi continua caminhando bem, entregando tudo o que prometeu no seu planejamento estratégico. É isso que é importante. A gente não pode ficar preocupado, angustiado com a oscilação de preço. A gente tem que olhar o plano estratégico da empresa, olhar a administração da empresa e ver se o que foi prometido está sendo entregue. E está. Teremos agora no fim do ano notícias positivas, né? Agora no fim de novembro, a venda dos data centers e das torres de transmissão, e 14 de dezembro a venda da Oi Imóvel. Isso aí deve fazer com que a empresa levante pelo menos 18 bilhões de reais. Vale dizer que a dívida líquida está em 26 bilhões, com a amortização que vai ser feita com parte desses recursos levantados da venda dos ativos, essa dívida líquida deve ficar entre 8 e 10 bilhões. Importante saber que a Oi tem em caixa quase que 6 bilhões de reais. Então a dívida fica equacionada e a empresa caminha bem para o ano de 2021. Chegando em 2021, o que é que a gente tem como grande gatilho? A gente tem como gatilho a venda de 51% das ações da empresa de infraestrutura, Infraco. Com isso, a gente acredita que a empresa essa empresa ela deve estar sendo precificada por volta aí, o preço mínimo ficou colocado em 20 bilhões de reais, mas a gente acredita que ela vai estar caminhando aí para os 30 bilhões, ok? E com isso, esse dinheiro não é para pagamento de dívida, esse dinheiro vai ser para expansão de fibra, esses 20 ou 30 bilhões que serão levantados para o ano que vem. Com relação ao que tem sido noticiado sobre a empresa, eu procurei trazer para a gente encerrar esse resumo semanal a entrevista que o Rodrigo Abreu concedeu ao Estado de São Paulo essa semana. E aí eu vou destacar os principais pontos dessa entrevista. A primeira pergunta que ele respondeu foi sobre a questão da alta das ações da Oi, que estão na casa aí de 100%. Como é que ele enxergava isso? E aí o Rodrigo Abreu respondeu: na nossa visão, a performance de participação da Oi no mercado acionário vem do fato que há algum tempo existia uma percepção de risco muito maior na execução do plano de transformação. De lá para cá, temos demonstrado de maneira bastante consistente que todas as propostas que a companhia fez estão sendo realizadas, ou seja, são factíveis. A venda dos ativos que ocorre em linha com o crescimento de fibra e redução de custos, isso é importante. A possibilidade de olhar para o futuro com um modelo sustentável se desenhou com a aprovação do plano de aditamento de recuperação judicial. A redução da nossa dívida também foi aprovada no plano que vai acontecer agora a partir da venda dos ativos que estamos realizando final de novembro e primeira quinzena de dezembro. Logo, a percepção de execução e da relação entre risco e o potencial da Oi certamente está mudando, já mudou e está mudando ao longo do tempo. Aí o repórter perguntou como algumas consultorias projetam que a Oi deve retomar o lucro em 2021, outras em 2024. Quando isso realmente vai acontecer? Aí o Rodrigo Abreu respondeu: a expectativa que nós temos é que a companhia vai voltar a ser uma empresa sustentável, gerando caixa a partir de 2022, 2023. Vamos lembrar que com o modelo de separação estrutural, a Oi passa a ter uma atuação focada no cliente e também uma participação na empresa de infraestrutura, Infraco, que é um modelo de negócio bastante diferente que gera um EBITDA muito alto, mas com a necessidade de investimentos maiores. A visibilidade é que essas empresas, a partir de 22 ou 23, passem a ter essa capacidade de geração de caixa de resultado bastante expressivos. Aí o repórter perguntou, como parte da recuperação judicial, a Oi vai vender torre data center e a Oi celular, e no final, como vai ser essa Oi que vai emergir desse processo de reestruturação? O Rodrigo Abreu respondeu: quando nós fizemos o nosso plano no ano passado, ficou muito transparente que para poder ter um futuro sustentável de crescimento no longo prazo, nós precisaríamos mudar o nosso foco de atuação. Então a Oi sempre foi uma empresa que fez tudo para todo mundo, em todos os lugares e com todas as tecnologias, e fez bem.
No entanto, para ter capacidade de investimento necessária para poder disputar a liderança em todos os segmentos nas quais ela atua e continuar atuando, e para poder criar uma sustentabilidade, até mesmo do ponto de vista financeiro, nós tomamos a decisão de focar na operação de infraestrutura de fibra ótica e nos serviços associados a essa infraestrutura. E nesse sentido foi tomada uma decisão estratégica de considerar a possibilidade de venda da parte celular, as torres do data center. Com isso, o que fica da Oi em relação à sua atuação? Fica tudo que nós continuamos a fazer, como o atendimento de banda larga residencial, nosso atendimento de telefonia, nosso atendimento de banda larga que já existe no Cobre, a nossa operação de televisão, operações no mercado empresarial com a Oi Soluções. Também estamos investindo cada vez mais para transformar a Oi em uma grande marca corporativa e de consumo. Uma grande marca corporativa e de consumo. Com exceção da saída do móvel, passamos também a acrescentar ao nosso portfólio de soluções de telecomunicações, que é a base da companhia. Uma série de serviços e visões para nos transformarmos em uma empresa de experiências digitais. Então eles estão querendo transformar a Oi numa empresa de tecnologia, de infraestrutura, de experiências digitais para o consumidor, pessoa física e jurídica. Aí o repórter pergunta, e como funcionará esse modelo mais focado em infra? Estamos fazendo, o Rodrigo Abreu respondeu, estamos fazendo um investimento para a criação da maior empresa de infraestrutura do país, que é a nossa Infraco. Faremos um modelo de separação estrutural, que é muito comum em alguns países, mas no Brasil vai ser a primeira vez que vai ser feito. Significa separar a empresa que tem todas as atividades de cliente de um lado e do outro lado ter uma empresa destacada e focada em infraestrutura, em particular a fibra. Essa empresa de infraestrutura obviamente permitirá que a Oi possa prestar os seus serviços, mas também poderá fornecer infraestrutura para outros players de mercado, expandindo assim o seu papel para se tornar a maior empresa de infraestrutura do Brasil. E em questão financeira, o repórter pergunta, quais são as diferenças entre a empresa Oi Cliente e a Oi Infraestrutura? O Rodrigo Abreu respondeu, nesse lado da infraestrutura o foco é realmente no investimento de longo prazo. São investimentos que são feitos para retorno em muitos anos. Então o investimento de fibra ele gera retornos ao longo de 25, 30 anos. Então os investidores que estão de olho na Oi sabem disso. Entendeu? Em algum momento eles vão entrar quando terminar a recuperação judicial. É uma companhia que tem que ter uma excelência operacional muito grande, voltada para a gestão de tecnologia, e que tem que pensar em manter os seus serviços com nível de qualidade altíssimo, criando uma enorme rede. Além disso, a empresa de infraestrutura ela tem um tipo diferente de gestão, de atratividade de investidores, um tipo de capacidade para assumir dívidas de longo prazo, porque ela gera um resultado muito mais alto de EBITDA. Muito diferente da outra parte da empresa que é voltada para clientes. Nessa existe um foco absolutamente obsessivo em experiência do cliente, de trazer para ele inovação, portfólio, testar coisas o tempo inteiro, um ecossistema de parceiros, de provedores de soluções, completando as nossas ofertas, mas obviamente usando para isso tudo a infraestrutura disponibilizada pela outra empresa do grupo, a Infraco. E aí o repórter pergunta, sobre a venda de parte da unidade de infraestrutura, vocês já estão recebendo ofertas vinculantes? Ele respondeu, no caso da proposta de infra, que é mais complexa, ainda precisamos definir muitas coisas com relação a ela, mas ela começou a ser tratada um pouquinho depois do processo da Oi Móvel, por volta da metade do ano, e nós fizemos uma primeira fase que foi o recebimento de ofertas não vinculantes. Elas nos levaram até mesmo a estabelecer um preço mínimo de referência, que ficou em 20 bilhões. Agora estamos na segunda fase, que é o processo de diligências detalhadas, de discussões com o time de gestão, de visitas a campo dos proponentes, dos interessados na empresa. Nós ainda não recebemos as propostas vinculantes, elas deverão ser entregues no início do ano que vem, em janeiro. A partir daí vai ser feita também a seleção da melhor proposta, para ser a preferencial. E aí continuam os outros players, se tiverem interesse, em cobrir essa proposta, pois o leilão da escolha do sócio só acontecerá em março de 2021. Aí o repórter pergunta, a Oi afirmou que vai participar do leilão de 5G. Como vai ser isso? Aí ele destacou duas observações aqui em relação ao 5G. Nós temos demonstrado interesse na participação dos leilões. Inclusive fizemos recentemente o lançamento da operação piloto em Brasília, com a frequência totalmente dedicada ao 5G. Então, até que a venda da Oi Celular se conclua, nós continuamos atuando de maneira absolutamente independente. Além disso, o 5G tem uma característica adicional.
pois é uma frequência que pode ser usada não só para prestação de serviços móveis, mas também para prestação de outros serviços, tipo incluído, né? É o que eles chamam de FWA, que é o acesso fixo sem fio. Uma tecnologia que em cidades com menor densidade populacional, em áreas de mais difícil acesso para passar redes completas de fibra, por exemplo, é possível usar o 5G para movimentar, para dar provimento de serviços de banda larga. No nosso caso, ainda vale uma observação de que o 5G vai precisar de uma estrutura de fibra muito grande e que para poder ser implementado. Aí eu remeto novamente à nossa estratégia de centrar nossa atuação na área de infraestrutura de fibra ótica, porque ele vai ser a Oi vai ser um dos principais provedores da infraestrutura de fibra para fazer a conexão das antenas de 5G. Aí, para finalizar, o repórter perguntou qual o aprendizado que a Oi tirou do antigo plano de recuperação judicial. Talvez o grande aprendizado tenha sido que naquele primeiro plano, um dos componentes mais importantes para tudo que está acontecendo nesse momento tenha sido justamente a criação de um modelo de governança muito sólido e bastante transparente, que transformou a companhia que nós chamamos de True Corporate numa companhia sem controlador, com um conselho basicamente todo independente, uma gestão muito dedicada e focada no plano de transformação. Um segundo aprendizado talvez seja também que dá para acelerar mais, que podemos fazer as coisas mais rápido, mas a direção de tudo que tem sido executado ao longo do plano está bastante correta. E isso começou com a aprovação daquele plano lá atrás, no final de 2017. Então essa foi a entrevista que o Rodrigo Abreu concedeu, e aí fica como importante, né, disso tudo que foi dito, de que a Oi vai voltar a ser sustentável entre 2022 e 2023. O plano estratégico está corretíssimo, a visão de futuro corretíssima, a administração da empresa de excelente nível técnico, entendeu? Com imagem, respeitabilidade e credibilidade. Tudo isso é muito importante, porque faz com que o mercado se interesse pela empresa, para que o mercado precifique bem a empresa e veja a empresa com bons olhos. Ao término da recuperação judicial, os grandes investidores estarão batendo nas portas da Oi, que já vai estar, obviamente, bem avaliada pelas casas de investimento, pelos bancos, né? Então, esses grandes investidores, fundos de investimento, investidores estrangeiros estarão vindo para o Brasil, sobretudo, fazer a compra de ações da Oi, né? Hoje, a grande parte das ações estão na mão de pequenos investidores, alguns investidores que estão apenas por especulação, mas os grandes investidores institucionais, fundos de investimento, investidores estrangeiros, estão fora da ação por causa da recuperação judicial. Acreditamos, portanto, que em setembro, outubro do ano que vem, quando encerra a recuperação judicial, esses players vão entrar e vão comprar de caminhão, porque a minha tese é a seguinte: o Brasil está barato, não sou eu apenas que estou dizendo, o Luiz Stuhlberg, do Fundo Verde, disse isso semana passada, o Abílio Diniz falou isso há 2 semanas também. O Brasil está barato por conta da paridade real-dólar, então o real está depreciado, o dólar está lá nas alturas, o euro está lá nas alturas, então esses grandes investidores que vão estar carregados com moeda estrangeira entram aqui comprando as ações brasileiras na Bacia das Almas. Essa é a realidade. Entendeu? Então, esses players vão entrar e vão tirar as ações da mão dos pequenos investidores, que vão ver lucro de 20%, 30%, ficar felizes da vida, vão vender suas ações, mas os grandes investidores vão estar entrando olhando o longo prazo, né? E aí vale dizer que as últimas empresas que abriram capital na Bolsa tiveram mais ou menos a seguinte configuração: 70% das ações ficaram com fundos de investimentos, 20% com os investidores institucionais estrangeiros, e apenas 10% ficaram na mão das pessoas físicas. É isso que eu acredito que vai acontecer com as ações da Oi após a sua recuperação judicial. Quem tiver inteligência, da parte aqui dos investidores pessoa física, vai segurar suas ações para surfar essa grande onda. É uma onda tipo padrão aí Nazaré. Quem acompanha a Maia Gabeira sabe do que eu estou falando. São aquelas grandes ondas de Nazaré. E a gente vai ter que ter a inteligência para surfar essa onda e aproveitá-la até o final, né? Então essa é a minha ideia quando eu enxergo o investimento na Oi. É isso que eu estou esperando da empresa. Nesse vídeo eu não faço recomendação, eu falo como investidor,
e coloco aqui as minhas expectativas. E cada um analise, estude o papel, busque outras informações e chegue às suas próprias conclusões e monte as suas próprias estratégias, né? Esse resumo semanal a gente encerra por aqui e na próxima semana a gente vai estar com outras notícias, com outras novidades sobre a empresa. Bom fim de semana e até a próxima. Tchau!